pessoas entusiasmadas correm felizes as maratonas. A satisfação delas em participar é maior que o esforço e as dificuldades do longo caminho. Até aqui, essas corridas se parecem ao matrimônio. Agora, esses atletas vêm treinando há muito tempo. Eles conhecem os obstáculos do calor, da sede, do cansaço e da dor. E as pessoas que se casam? Elas estão preparadas? Elas são conscientes dos perigos que as ameaçam? Estamos falando dos obstáculos externos, os que surgem ao nosso redor, sejam familiares, profissionais, econômicos, de saúde. Como superá-los? Seremos capazes de correr até o final, mesmo sem uma torcida com tambores e aplausos? Um paradoxo. Se você quer chegar à meta da maratona matrimonial, evite correr. E evitar que nos contaminemos com o corre-corre de cada dia, com o estresse, com o excesso de trabalho, com a falta de tempo de estar sozinhos, de dialogar, atender às necessidades e os pequenos detalhes de cada dia. Que vivamos como se fôssemos namorados, que as mulheres se arrumem. Você precisa chegar, precisa estar. E precisa dedicar tempo e tempo de qualidade. Tem que ter esse tempo. Ao princípio, você dedica mais tempo ao trabalho. Com o tempo, com os filhos, com as necessidades, você aprende a se organizar melhor e saber o que é importante, o que é urgente. No trabalho, o que você fazia em mais tempo, agora faz em muito menos. E como fazer isso se, além do pai, a mãe também trabalha fora? Chegar a um acordo sobre as tarefas domésticas, distribuí-las e que os filhos também participem dessas tarefas da casa. Quem souber fazer melhor uma coisa, que a faça. E quem esteja mais preparado para outra, que a faça. Se ele gosta e sabe cozinhar, que cozinhe. E se ela gosta de limpar, que limpe. No casamento, hoje em dia, se dividem mais as tarefas. Antes, era muito claro o que a mulher devia fazer. O homem fazia muito pouco. Agora faz muito mais. Quando eu chego a tempo, ajudo a dar banho nas meninas e a contar histórias à noite, colocá-las para dormir, e isso é agradável e divertido. E talvez, em lugar de sair para dançar à noite, você pode perfeitamente levar os seus filhos para um passeio no parque, ou para brincar de alguma coisa. Se, apesar de tudo, é impossível conciliar a vida familiar com a profissional, o que devo escolher? No meu caso, de participação na vida pública, no momento em que houvesse alguma incompatibilidade entre a família e a vida pública, não teria nenhuma dúvida de que a família é prioridade. É vital que a família se reúna diariamente à mesa. Mas isso não é utópico em uma grande cidade de milhões de habitantes? Nós tomamos a firme decisão de compartilhar uma refeição por dia com a família. Porque vivendo em uma cidade como Bombaim, cada um de nós fica preso no próprio trabalho. E andamos correndo por todos os lados. E não podemos ter todas as refeições em família. Comer juntos sim, mas melhor sem a televisão, olhando uns para os outros. Assim, nos conhecemos, conversamos sobre nossas coisas, nos formamos e nos amamos. Infelizmente, para muitos casais, o excesso de trabalho não é o problema, mas sim a falta dele. A falta de trabalho afeta muito o homem psicologicamente. E nesse caso, a mulher não só terá que sustentar a família economicamente, mas também terá que sustentar o marido psicologicamente. Mas o marido também poderá viver isso de maneira positiva, como uma oportunidade de ajudar em casa, de cuidar das crianças. Outro obstáculo frequente é a família política. Eles podem parecer simpáticos em uma festa ou em uma reunião familiar, mas antes de decidir se vamos morar próximos aos futuros sogros, é melhor conhecê-los bem. Morar perto dos pais é bom ou ruim? Não é bom nem ruim, mas se isso realmente vai gerar conflitos, é melhor não morar perto dos pais. Nossos pais também têm que aprender a serem sogros. Uma pessoa não nasce sogra. E muitas vezes intervém no casal por bem, mas às vezes erra e acaba intrometendo-se demais, não? A minha mãe se intromete muito, então sou eu que tenho que colocar o limite, porque eu posso brigar com a minha mãe. Mas logo depois ela esquece o problema. Mas se eu coloco limites à minha sogra, isso dura muito mais tempo e sempre fica um
alguma coisa, não? Então é importante que o filho dela lhe coloque limites e que aceitemos os conselhos deles, mas sempre resolvamos as coisas entre nós dois. Em alguns lugares, ainda é comum viver sob o mesmo teto. Em nossa casa vivem 3 gerações. Nós, nossos filhos e nossos pais, que têm 91 e 83 anos de idade. Isso é uma bênção para os nossos filhos, porque eles aprendem a relacionar-se com a geração anterior e a não viver isolados como em uma cápsula onde só existem eles e os pais deles. Tanto em países pobres como em países ricos, o dinheiro também pode ser causa de conflitos. E se o marido decide comprar uma Lamborghini? O materialismo está nos consumindo, como se ter muitas coisas materiais fosse o mais importante. É importante ter dinheiro em casa para as coisas básicas, mas o desejo de ter as coisas nos consome aos poucos. E depois, não sobra tempo para conversar. Conversaram no namoro sobre como vão gastar o dinheiro? Você vai administrar o dinheiro porque é melhor administradora? Vamos colocá-lo em um lugar comum e usaremos em conjunto? Não existe uma solução, mas o importante é sempre conversar e decidir juntos. É bom fazer separação de bens? Se a separação de bens é por questões fiscais, empresariais ou econômicas em geral, não tenho nada a dizer, claro. Agora, quando as pessoas dizem vamos fazer a separação de bens por precaução, para o caso das coisas não darem certo, as coisas nem sempre dão certo mesmo. Mas se uma pessoa quer a separação de bens por insegurança sobre o futuro do matrimônio, é melhor repensar o namoro e ver por que essa insegurança existe. Qual é a razão dessa falta de confiança no outro? Parece estranho, mas às vezes os filhos podem se colocar como um obstáculo entre os esposos. Por estar com as crianças e esse corre-corre o tempo todo, acabamos descuidando do marido nos pequenos detalhes e vice-versa. O outro também está trabalhando muito, chega tarde e eles vão esquecendo que o mais importante é ele prestar atenção a ela e ela a ele. Primeiro está essa união. E logo vem os filhos, sem descuidar dos filhos. Ainda que os filhos sejam muito importantes, sem dúvidas o casal vem primeiro, o marido e a mulher. Eu vejo isso muitas vezes nos casais jovens, quando têm o seu primeiro filho. É como se eles estivessem sequestrados. Ou seja, não saem, não vão a lugar nenhum, não se divertem, não passam tempo juntos de verdade. Só eles dois. Mas depois os filhos vão embora e eles ficam sozinhos. E se não cuidaram essa relação, muitas vezes acontece isso, como se de repente se separam depois de muitíssimos anos juntos, porque se dedicaram a educar os filhos e não cultivaram a relação. Talvez você nem imagine, mas para alguns casais, os amigos podem passar a ser um perigo. Se você continua tendo a sua vida própria com seus amigos e outra vida com a sua mulher e só com ela, e ela a mesma coisa, o que vai acontecer é que você vai terminar achando as suas amigas ou seus amigos mais divertidos e vai ficar um pouco cansado de ver o seu marido ou a sua mulher o ano todo. Isso não quer dizer que quando você se casar precisa terminar as suas amizades ou que não possa dedicar tempo livre aos seus hobbies. Eu preciso ter um tempo livre só meu todas as semanas. Umas horas, uns momentos para mim, para um hobby, para ver minhas amigas, para ir a uma excursão. Meu marido também precisa ter seu tempo livre. Mas por quê? Porque isso também vai enriquecer o matrimônio. Mas daí a ter hobbies totalmente à parte com os seus melhores amigos ou com as suas melhores amigas, sem compartilhar com a sua mulher, é um grande risco. Ou seja, os esposos precisam estar unidos pelos filhos, pelos amigos e pelas relações sociais. Porque, atenção, outro inimigo se aproxima: a solidão. Evitem a solidão, custe o que custar, porque a solidão é o grande problema da nossa civilização. É o que nos está levando às máculas dos abortos, às máculas da eutanásia, às máculas dos matrimônios de casais que já não querem compartilhar a vida porque os dois se sentem sozinhos. Uma pessoa casada não pode viver como solteira. Preciso esquecer a etapa anterior, arquivar o eu e conjugar o nós. Estamos vendo muitos casais que terminam porque ele ou ela, ou os dois, depois de um tempo dizem que querem voltar à etapa anterior, a etapa da juventude, ou até mesmo a etapa da adolescência, na qual não existem responsabilidades e não existe o nós.
É muito patético ver pessoas de 40 anos que querem viver as suas vidas de solteiros tendo essa mulher que escolheram. Então continuam saindo com os amigos até às 3 horas da manhã. Querem sair a praticar esportes, a viajar e a mulher fica sozinha com os filhos. São pessoas que não amadureceram. Elas não viveram cada época da vida que tinham que viver. No casamento, eles se comprometem na saúde e na doença. Mais cedo ou mais tarde, esse tipo de problema chegará. Você já pensou seriamente nisso? Hoje vocês se casam porque se amam. São jovens, bonitos, saudáveis. Mas também pode acontecer ao longo dos anos que uma pessoa fique calva, ou gorda, ou que perca uma perna, ou que tenha um problema psicológico. No entanto, eu amo ou a amo como pessoa mais além das mudanças que possa sofrer, das doenças que possa ter, das transformações que a própria vida vai causando. O amor tem que superar todas essas coisas, e a graça será suficientemente grande para que possamos superá-las. Ainda há mais problemas? Sim. Estávamos esquecendo os mais frequentes, aqueles que inventamos. Eu acho que nós inventamos muitos problemas. Os problemas reais são poucos e precisamos nos dedicar a solucioná-los. Para as pessoas que me perguntam, você tem problemas? Eu respondo, não. Não tenho tempo de ter problemas. Eu tenho a vida ocupada. Ocupada e cheia de pessoas e de alegrias. Ocupada com as coisas importantes. Como são 6 criaturas, 6 vidas e um marido, claro. Eu disse o contrário. Primeiro o marido e depois os 6 filhos. E depois, claro, a minha profissão. Essa mulher parece uma boa candidata a vencer a maratona. Qual é o segredo dela? O mais importante é a luta. Levantar-se todos os dias